O que realmente funciona para atrair pacientes pela rede social? Primeira coisa que eu preciso dizer é que eu odeio essa expressão atrair pacientes. Eu uso ela, sei lá, tirando uma licença poética, mas eu não gosto muito da ideia dela, porque é como se a gente estivesse manipulando as pessoas para chegarem na nossa rede social. Então, o que eu entendo quando eu estou querendo falar, né, de atrair pacientes? Do que a gente está falando aqui? A gente está falando de fazer conteúdos, se posicionar na rede social de uma forma que a gente expresse também o nosso conhecimento, quem a gente é, o que a gente pode oferecer para transformar a vida do outro, para impactar de forma positiva a outra pessoa, a gente expressa isso tudo tão bem, tá tudo tão, sabe, ligadinho, coerente, que as pessoas vão querer se conectar com a gente, que as pessoas vão chegar na nossa rede. Então, quando eu falo de atrair pacientes, é nesse sentido, é que a gente consiga expressar esse todo muito bem. Mas não é manipular o outro, ficar fazendo hackzinho de Instagram para que as pessoas, sabe, tipo, cheguem para que a gente viralize. Não, gente, eu não falo sobre isso. Então vamos lá, se você é psicóloga ou estudante de psicologia e está criando conteúdo com esse objetivo de que as pessoas cheguem ali na rede social, comprem eventualmente o seu serviço, aquilo que você tem para oferecer, o seu produto, e você sente que às vezes você está falando sozinha, esse vídeo aqui é justamente para você. Eu tô criando conteúdo para rede social há 5 anos e eu crio quase que diariamente. Hoje em dia já é diariamente, né? Ali no feed e nos stories sempre. Então eu tenho uma constância super boa que eu fui adquirindo com o tempo. E eu sei hoje, nessa altura do campeonato, o que funciona e o que não funciona. Eu vou falar muito a partir da minha experiência, de tudo que eu já experimentei, testei, errei, acertei, mas eu vou falar também com base em tudo que eu já estudei sobre produção de conteúdo, porque esse é um tema que eu amo, e com base em tudo que as minhas mais de 600 alunas, ai que chique falar isso, porque eu tenho cursos sobre produção de conteúdo para psicólogas e estudantes de psicologia, e então eu tenho também bastante feedback, bastante história das minhas próprias alunas, o que elas também já testaram, já deu certo, não deu, enfim. Então, com base na minha experiência e na experiência dessas mais de 600 alunas. Eu não me canso de repetir isso porque parece uma doideira, uma loucura. O maior erro, vou começar falando de erro, tá? O maior erro que eu vejo das psicólogas que estão tentando criar conteúdo para rede social é que elas fazem muitas vezes um conteúdo muito genérico. Elas estão tentando falar com todo mundo, porque muitas vezes elas estão com medo de desagradar talvez algumas pessoas ou até de deixar uma fatia aí das pessoas de fora do conteúdo. Então, às vezes, a mentalidade, né, o mito que a gente tem dentro da gente é de que se a gente acessar mais pessoas, ou quanto mais pessoas a gente acessar, a gente vai conseguir ali encher a nossa agenda, vender as nossas coisinhas, ter uma clínica estável. E, gente, não é assim que funciona. A gente precisa que as pessoas certas cheguem na nossa rede e queiram se conectar com a gente, para eventualmente, quem sabe, comprar o nosso serviço, o nosso produto. Não é que todo mundo chegue, não é possível, não é assim que a rede social funciona. Quando a gente está tentando falar com todo mundo, quando a gente está tentando agradar todo mundo e atingir todo mundo, a gente não toca verdadeiramente ninguém. Então, a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é experimentar fazer conteúdos que são mais específicos, que vão falar mais diretamente com aquele público que a gente quer que chegue ali na nossa rede. Daí a gente vai usar uma linguagem mais específica, um tom mais emocional, uma linguagem, situações, conteúdos em si, né? Tudo que a gente vai usar no conteúdo, seja a linguagem, seja a história do conteúdo, o jeito que a gente vai falar, a roupa que a gente vai usar, enfim, tudo que a gente vai colocar ali naquele conteúdo é com o foco de isso atingir a pessoa que a gente quer que chegue lá na nossa rede social. Não é que a gente vai pensar na roupa que a gente vai usar com base no que a gente acha que o outro quer, não é isso, mas é sobre ter essa coerência, sabe? Então, assim, eu sei que parece tosco, porque eu acho que as pessoas falam disso de um jeito muito esvaziado, assim, aquela coisa de se arrumar, de dar uma ajeitadinha, ter uma cara de saúde, né? Assim, a gente vai pensar um pouquinho antes de fazer um vídeo, antes de botar a cara ali na câmera, antes de aparecer. A gente vai dar uma ajeitadinha, porque a nossa imagem também passa algo, e é a partir da nossa imagem que também as pessoas escolhem ou não ficar.
gente, isso daria todo um outro conteúdo. Lá no curso, por exemplo, eu falo também sobre autoimagem, enfim, entra um pouco nisso, mas eu não acho que aqui seja o vídeo para isso, mas só entre parênteses aqui para vocês, né, de que não é que a gente escolhe a roupa a partir do outro, mas é que a gente escolhe pensando sim no que também a gente quer transmitir a partir da nossa roupa, do nosso visual mesmo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente está falando de um conteúdo que é mais generalista, assim, né? Ai, qual é a importância da autoestima? Esse conteúdo ele poderia ser para adolescentes, ele poderia ser para homens ou mulheres, ele poderia ser para mulheres em relacionamentos amorosos, mulheres em início de carreira, mulheres, né, numa idade mais madura, homens, enfim, esse conteúdo ele poderia ser para qualquer pessoa, não é nada específico. Agora, se eu faço um conteúdo falando mais ou menos assim, o que mulheres que se sentem anuladas e abafadas em relacionamentos amorosos precisam saber sobre autoestima? Hoje eu quero conversar com vocês, sei lá, tipo alguma coisa nesse sentido. Poderia dar inúmeros outros exemplos aqui para vocês, mas um conteúdo mais direcionado, mais específico, que fala com uma pessoa, um tipo de pessoa que está passando por um tipo de situação. Muito provavelmente, uma pessoa que se depara com esse conteúdo, pode ser porque ela está procurando um conteúdo assim, porque o algoritmo direcionou isso para ela, porque é um tema de interesse dela, porque, sei lá, uma amiga mandou, lembrou dela e mandou. Olhem só, de qualquer maneira, né? A pessoa vê esse conteúdo, entra no perfil aí do criador de conteúdo. Se tem outros ainda conteúdos que falam direto com essa pessoa, a probabilidade dela querer ficar ali, porque aquele perfil conversa com ela e vai impactar o dia dela, aquele perfil fala dela, e quem sabe é com aquela profissional que eu vou querer me consultar, porque aquela profissional entende do meu problema, entende da minha dor, entende da minha vida, enfim, a probabilidade é muito alta dessa pessoa ficar ali. Agora, se essa pessoa vê esse conteúdo, chega no perfil e é um perfil que fala com todo mundo, assim, já tem menos chance dela se encantar pelo conteúdo, dela querer ficar ali, dela se sentir bem representada naquele conteúdo, naquele perfil. Vocês entendem a diferença de um conteúdo que é mais generalista para um conteúdo que é mais específico? Eu sempre faço uma analogia, uma brincadeira que eu vou, né, me repetir aqui nesse vídeo, vou fazer, não sei se alguém já escutou, depois coloca aqui nos comentários, mas é aquela coisa, gente, eu amo sushi, eu sou vegetariana, então, mesmo assim, tá, mesmo vegetariana, eu amo sushis, vegetarianos comem sushis, vou bater nessa tecla, é isso. E daí tem sushis vegetarianos que são maravilhosos, mas, enfim, onde que eu prefiro comer sushi? Quem ama sushi, pensa aí desse lado. Onde que vocês preferem comer sushi? É num restaurante específico de sushi ou num restaurante que vende de tudo um pouco? É um restaurante que vende, tem uma ilha ali de sushi, mas ele tem rodízio de massa, ele tem a la minuta, ele tem risoles frito, ele tem 50 tipos de sobremesa. Onde vocês preferem? Quem aprecia sushi, quem ama sushi assim como eu. Onde que a gente prefere comer sushi? É no restaurante específico ou é no que tem de tudo um pouco? Gente, se vocês já tiveram essa experiência, às vezes a gente tá com muito desejo de sushi, vai nesse restaurante aí que tem de tudo um pouco, sei lá, né? Acaba nesse restaurante e percebe, então, nossa, tem sushi. A gente pode até matar uma vontade, assim, né? Comer. Mas é gritante a diferença, a qualidade, né, do sushi, da peça ali, quando a gente come num lugar específico e quando a gente vai no restaurante que é generalista ali, né? Tem de todas as comidas. Então, o raciocínio é mais ou menos esse, tá? Depois me digam aqui nos comentários se faz sentido, mas para produção de conteúdo eu sempre penso dessa maneira. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? O conteúdo que vai fazer com que o outro queira ficar ali do nosso lado, queira ficar perto da gente, né? Aperte o seguir ali, acompanhe a gente, os nossos vídeos, o nosso carrossel, enfim, independente da rede social que for, mas que ele acompanhe, queira acompanhar a gente. O que vai fazer isso não é a gente se colocar como perfeita, insuperável, não é, gente, não é a paleta de cor que a gente usa, não é, a gente usar o terno, a melhor roupa do universo, também não é sobre isso, não é da gente estar sempre maquiada, maravilhosa, perfeita, não é a gente ter a bolsa de luxo, não é a gente falar as palavras, sabe, escrever tudo do jeito mais perfeito do mundo. Muitas vezes não é um conteúdo muito elaborado, não. O que vai fazer as pessoas acharem o nosso perfil e ficarem no nosso perfil, e mais do que ficar, é querer acompanhar o nosso perfil, é porque a gente se coloca, claro, como uma pessoa real, mas é mais do que isso, não é sobre a gente. É sobre o quanto a gente, daí isso é sobre a gente consegue descrever a vida do outro, o quanto o nosso conteúdo fala sobre aquela pessoa, que é aquela pessoa do nosso público-alvo.
Vou dar aqui 3 elementos de exemplos para vocês. O elemento de identificação emocional, que é o conteúdo que a pessoa vai consumir e vai pensar assim: nossa, isso é eu. Emocionou ali, conectou e a pessoa se viu naquele conteúdo. Outro elemento, número 2, histórias e experiências humanas. Quando a gente compartilha histórias, eu não estou falando aqui de histórias e experiências que precisam ser só nossas. Tem algumas pessoas que às vezes não se sentem nada à vontade de compartilhar algo mais pessoal na rede social. Eu pego bem leve com isso, assim, claro que é interessante, né? A vulnerabilidade conecta, isso e aquilo, a pessoa vai ver mais da gente ali, mas eu penso que cada coisa no seu tempo, né? A gente vai aprimorando essa habilidade também de se expor na rede social até onde a gente entende que a gente pode e consegue fazer isso. Mas aqui eu tô falando de histórias, experiências, né, pessoais, que podem ser às vezes de outra pessoa. Às vezes a gente vai lá e vai contar uma história que pode ser de uma atriz. Uma vez eu fui, fiz um conteúdo bem legal, eu até tô precisando fazer isso, assim, agora eu tô falando aqui no vídeo para vocês pensando, não, eu preciso fazer esse tipo de conteúdo mais, contar histórias de outras pessoas. Eu me coloco bastante ali na rede, então coloco coisas minhas, mas eu tô precisando fazer de outras pessoas. Uma vez eu fiz um conteúdo que era da Sandra Bullock, naquele ano que ela ganhou o prêmio de pior filme, e no dia seguinte ela ganhou o Oscar, né, de melhor atriz no filme, acho que Gravidade, não quero mentir, não sei se foi Gravidade, não sei qual foi o filme, mas ela teve um dia, a pior, o Amora de Ouro, aquele prêmio, e ela super, assim, brincou com isso, foi receber o prêmio. Muitas vezes os atores não vão receber, porque não é um prêmio legal. Ela foi, ela fez piada, enfim, ela levou super numa boa. E ela, no dia seguinte, ganhou o Oscar. Então, uma vez eu contei essa história. Sabe, então, assim, contar histórias que tenham a ver, claro, com o conteúdo, que o público-alvo, né, que a gente quer que se conecte ali com o nosso perfil, com a gente, vai também se ver um pouco naquela história, as histórias vão conectando, as histórias vão dando perspectiva para que a gente possa olhar para a nossa própria história. Então, contar a história de ator, de gente, tal, de outras pessoas, assim, dentro, claro, né, do que é ético ali possível. Não tô nem falando de contar a história de paciente, porque isso eu sou contra, tá? Quem me conhece sabe que eu sou contra, eu não levo história de paciente. Não estimulo vocês a levarem, tá? Tem tantas outras maneiras da gente criar conteúdo, não colocando o nosso paciente ali, não colocando o vínculo terapêutico em risco, tá? Então eu sou completamente contra a gente usar histórias e coisas aí do nosso paciente. Ai, Bruna, mas ele autorizou. Mesmo assim, querida, eu continuo sendo completamente contra, tá? Outro parênteses para vocês. Mas enfim, pensem em histórias. Esse é um outro elemento que conecta muito. E número 3, um outro elemento que conecta muito é a gente acolher antes de ensinar ou de propor uma mudança imediata. Então, conteúdos, e claro, isso tem que testar para cada nicho, para cada público, né? Mas a gente acolher, a gente ter esse tom gentil com as pessoas que a gente tá falando ali na nossa rede social, sem querer forçar a mudança, né? Ou forçar o ritmo, o tempo do outro, mas ter esse tom gentil, cuidadoso, acolhedor. E tom aqui não é só tom de voz, tá? Eu tô falando do formato ali, do conteúdo, de ser algo mais nessa vibe, assim, do jeito, da linguagem que a gente usa, é tudo, assim, sabe? De acolher no sentido de eu compreendo a tua dor, porque isso também entra um pouco naquele pacote de eu descrevo o teu problema, eu te conheço a ponto de saber qual é a tua dor, e quem, na nossa cabeça de ser humano, né? Quem melhor descreve a minha dor é quem tem o melhor serviço para cuidar de mim, da minha dor, do meu problema. E de fato, né, se a gente conhece muito o outro, é que eu parto do princípio de que eu tô falando com psicólogas que estudam, tá? Com psicólogas que não querem produzir conteúdo só porque esse é o caminho mais fácil, até porque não é. É um puta caminho difícil, tá? Não é um caminho simples, fácil, vocês nunca vão me ver falando disso, requer muito investimento, assim, de tempo, emocional da nossa parte, mas eu parto aqui do princípio de que eu tô falando com psicólogas que, assim como a produção de conteúdo é importante, é o nosso novo cartão de visitas, beleza, ok, mas o nosso conhecimento, a nossa prática clínica segue sendo, né, o ponto principal aí a gente se formou psicóloga ou está se formando psicóloga para isso, né? Então a busca por conhecimento, por aprimoramento, ela é essencial, tá? Para que a gente faça um bom conteúdo, porque do contrário, a gente está só fazendo conteúdo aí, manipulando e tal, tentando, né, conseguir mais gente aí para nossa clínica. E, cara, não é sobre isso, né? Então a gente vai trazendo conhecimento, a gente vai melhorando, vai estudando para que a gente faça um conteúdo que vai ser muito verdadeiro, muito ético também, né? Assim, no sentido de, sim, eu consigo ajudar essa pessoa, eu sei, eu tenho esse conhecimento, tá?
Outro parênteses aí para vocês. Gente, a luz está piscando aqui. Eu não sei se vai pegar no vídeo, mas se pegar, piscou, aparentemente parou. Eu vou dar um exemplo disso que eu falei do acolhimento, porque é mais subjetivo, é mais difícil da gente entender, né? A gente pode, falar sobre, por exemplo, ansiedade, ou falar sobre autocrítica, sei lá, falando os sintomas, falando algo mais teórico da ansiedade, da autocrítica. Ou a gente pode começar falando num tom mais acolhedor, isso que eu tô falando, tom mais acolhedor, é quando a gente entra amaciando um pouquinho, assim, sabe? No sentido de, é muito difícil, é muito sofrido viver a vida sentindo ansiedade todos os dias. E daí a gente vai para a parte mais teórica, mais, né, do conteúdo ali, fora esse tom acolhedor. Ou assim, eu também passei a maior parte da minha vida me cobrando, me exigindo. A autocrítica tirou minha alegria. E daí faz o resto do conteúdo falando sobre autocrítica, as questões da autocrítica, a parte mais teórica. Então, quando eu falo tom acolhedor, é isso, assim, é entrar com carinho na vida do outro ou na tela do outro. Entra com esse carinho e se conecta, gente. Isso é bom, a pessoa vai ler e vai, sabe, já sente um quentinho no coração e fica, né? Vai embaladinha naquele conteúdo, tá? Mas isso tu tem que testar com o teu público, ver se serve pra ti. Ó, então vou te contar o que diante disso tudo que eu tô falando pra vocês, mais funcionou pra mim e pra centenas ali de psicólogas que eu acompanho, que faz a diferença na criação de conteúdo. Constância faz a diferença? Faz. Mas uma constância flexível, não uma constância rígida e inflexível. É uma constância com leveza, entendendo o que cabe a cada momento dentro aí desse contexto de produção de conteúdo pra gente, tá? Então, assim, não precisa postar todos os dias. Claro que se postar todos os dias é bom, pode ser, assim, também não tem como dar uma regra, né? Às vezes não vai ser bom, né? Eu tendo a responder rápido isso, eu vou falar, é bom sim, porque a gente aprende mais. Mas sei lá, sabe? Não é por aí também. Postar em volume, às vezes não é o caminho, depende do caso, tá? Mas é bom postar mais, porque a gente vai aprendendo, vai errando, vai vendo o que funciona, o que não funciona, vai destravando também dentro da gente. Mas assim, não dá, tem muita gente que não consegue postar todos os dias, não cabe, simplesmente não dá. Vai lá uma mãe de família, né, uma pessoa que tá cheia de coisa, tem que trabalhar 3 turnos, sei lá eu. Não vai rolar, então desapega dessa regra. O importante é a gente ter uma certa previsibilidade, a gente se organizar, pra gente ver, o que é possível agora. Daí a gente vê também se consegue estar se comprometendo, né? Para mim agora é possível postar no feed uma vez por semana. Beleza, vai minha filha, bomba aí, faz a melhor postagem que tu puder nessa uma vez por semana. Depois nos stories tu vê se tu consegue estar um pouquinho mais presente, né? Não só uma vez por semana, de repente 2, 3, 4 vezes, vai aumentando conforme tu vai te familiarizando também com esse contexto da produção de conteúdo. Eu não consigo nem uma vez por semana. Beleza, o que tu consegue? Consegue 2 vezes por mês? Então faz 2 vezes por mês. Primeiro bota isso assim dentro de ti, né? Tenta identificar o que é possível, o que tu pode esperar de ti. E, em cima disso, tu vai te organizando, vendo o que tu precisa aí para te organizar, para conseguir cumprir com o que tu colocou ali de produção de conteúdo no feed e nos stories. Porque a gente precisa ser lembrada, e cada vez que a gente posta no feed, que a gente posta nos stories, a gente tá sendo lembrada, o outro tá vendo a gente. Não adianta de nada ter um arroba ali no Instagram, no TikTok, um canal aqui no YouTube, se a gente não movimenta, tá? Então, assim, tem que dar movimento. Daí as pessoas vão lembrar que a gente existe. Outra coisa que funciona muito, a autenticidade. Todo mundo até cansado dessa palavra, né? Mas é real, gente. Assim, tem tantas pessoas que são mais do mesmo, assim, que são uma cópia barata de outras pessoas, de guru disso, de psicologia, de daquilo. Tem tanta gente que é tudo igual, que quando a gente consegue colocar um pouquinho mais do nosso tempero, assim, se mostrar, nem que seja um pouquinho mais, colocar a nossa visão das coisas, o nosso jeito de falar ali no conteúdo que a gente vai criar, isso já destaca a gente. Porque tem muita gente na rede social? Tem muita psicóloga? Tem muita estudante de psicologia? Tem. Mas tem muita gente que é só Ctrl+C, Ctrl+V, faz tudo igual, faz a mesma coisa, sabe? Se veste tudo igual, fala tudo igual, faz o conteúdo tudo igual, tudo a mesma coisa. Então, assim, a autenticidade, investir em se apropriar da gente, de quem a gente é, em ficar confortável na nossa própria pele, isso é um ponto fundamental de um perfil que se destaca, tá? De um perfil que cresce, de um perfil que, e mais do que cresce, assim, porque crescer não acho que precisa ser o objetivo, né? Mas se conectar com outras pessoas, tá? Para isso a gente tem que ser real, autêntica. Então investe em te conhecer, por favor, autoconhecimento. Eu falo muito, né? Eu prego meu mantra.
A produção de conteúdo precisa andar de mãos dadas com o autoconhecimento. Por isso que o meu curso, o Método Psico Fora da Caixa de Criar Conteúdo, ele é sobre isso, assim, estratégia mais conhecimento. A união perfeita. E outra coisa que ajuda, né, muito, o fundamental também é um conteúdo com propósito. E daí o que a gente precisa pensar nesse ponto, né? Que é assim, antes de criar um conteúdo, ou enquanto a gente está criando um conteúdo, é muito legal que a gente se questione o que a gente quer que o nosso seguidor sinta ao consumir aquele conteúdo. Eu sempre me pergunto isso, sempre, sempre, sempre. Porque daí o nosso conteúdo vai ter um direcionamento melhor, ele vai estar mais calibrado. Por exemplo, você quer que a pessoa se sinta acolhida, você quer que a pessoa se sinta estimulada, você quer que a pessoa se sinta esperançosa, você quer que a pessoa se sinta reflexiva, você quer que a pessoa se sinta com capacidade de fazer algo. O que você quer que a pessoa saia sentindo com aquele conteúdo? Porque dependendo do que a gente quer, o conteúdo vai por um caminho ou por outro. E daí eu te provoco a pensar. Se você parasse de olhar para o número de curtidas, para o número de visualizações, para o número de seguidores, que impacto que isso teria no conteúdo que você cria? Que impacto teria no seu posicionamento digital ou, mais importante, na sua relação com a rede social, se ao invés de ficar olhando para tudo isso que é raso, tudo isso dos números, lá, 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 mas você olhasse mais para o impacto que você quer causar na vida do outro com o seu conteúdo. Se você abrisse mão dos números e olhasse para o impacto que você quer ter na vida do outro, que aquela pessoa vai estar lá num dia, vai abrir a rede social e vai ver um vídeo teu, um carrossel teu, alguma reflexão tua. Se você se conectasse com isso, o impacto que você quer ter na vida do outro, que impacto que isso teria na tua relação com a tua rede social? Se você quiser deixar aqui nos comentários, eu vou amar saber dessa reflexão. É uma reflexão bem pessoal, né? No fim das contas, gente, quando a gente fala em atrair pacientes, não é sobre os números. Eu não sou hipócrita de falar que os números não importam, eles importam, porque eles também significam que a nossa mensagem tá indo além, né? Que as pessoas estão curtindo, estão querendo ficar ali mais próximas da gente. Mas os números, eles vêm com o tempo. Eles vêm depois de algum tempo. E isso também não é garantia, né? Não é controlado. Eu lá no curso, por exemplo, eu não dou garantias disso. Por quê? Porque assim, a única garantia que a gente tem é fazer o melhor que a gente pode hoje. E ver, de acordo com a nossa experiência, né? Com a nossa experimentação, o que a gente vai ter com isso, que consequência que a gente vai ter. Então, assim, não tem garantias? Não tem garantias. Produção de conteúdo é sobre tolerar muitas incertezas. E eu sei que isso é frustrante para alguns, é por isso que muitas pessoas param antes de qualquer possibilidade de resultado. Se eu tivesse parado, gente, lá no primeiro ano, criando conteúdo quase que diariamente, eu hoje não teria, eu vou bater hoje ou amanhã 120 mil seguidores. Hoje é dia 8 de abril. Então eu sei que logo, assim, essa semana, hoje, amanhã, depois, vou bater os 120 mil. Nunca pensei em nunca foi meu objetivo ter muitas pessoas assim e tal. Não, eu sei que tá crescendo muito e vai crescer muito ainda. Hoje eu já sei disso. Mas se eu tivesse parado lá no primeiro ano, que eu comecei do nada, assim, sem saber nada de produção de conteúdo, sem equipe, sem dinheiro, fazendo tudo eu comigo mesma, sem o melhor celular, enfim, eu não teria o que eu tenho hoje. Então, assim, não é garantir que tu vai ter a mesma coisa, não, mas a garantia que eu te dou é que se tu continuar, se tu colocar energia nisso, se tu continuar e vai, tenta e faz, experimenta e atravessa aí os teus medos, os teus receios, o que eu posso te dar de garantia é que tu vai saber se é para ti ou se não é, se vale a pena para ti ou se não vale. Eu acho que a pior coisa que a gente tem, né, é não tentar alguma coisa e depois ficar assim, ó, putz, mas eu não sei o que seria no fim das contas, porque eu não tentei de verdade, ou porque eu nem tentei, não comecei, ou porque eu tentei, larguei logo, abri mão. Então, assim, bom, se tu seguir tentando, quem sabe tu pode descobrir se a rede social pode te fornecer o que tu tá querendo com ela, né, de acordo com os teus sonhos aí, com as tuas expectativas, ou muito mais do que tu imagina, porque no meu caso foi isso, eu tinha algumas expectativas, eu tinha alguns objetivos, mas jamais o que eu tenho hoje era algo lá atrás, jamais pensei que eu teria o que eu tenho hoje por conta da rede social, então ela pode te surpreender também, mas para isso tu precisa ir tentando para descobrir. E é tentar por algum tempo, tá, gente? Algum tempo. Eu diria que eu tenho resultados com a minha rede social, mas
palpáveis, assim, porque eu sempre tive resultado, sabe? Cada postagem é, mesmo uma postagem que vai ter uma curtida é um resultado, mesmo uma postagem que não teve nenhuma curtida é um resultado, gente. Ai, Bruna, que doideira, explica isso. Cara, uma postagem que a gente fez e não teve nenhuma curtida, eu já tive postagens mega flopadas, eu aprendi algo com aquilo. Eu desenvolvi um pouco melhor a minha habilidade, eu aprendi a lidar com a frustração, eu me motivei a partir daquilo, me motivei a melhorar. Então, assim, quando eu falo de resultados, estou falando assim, de resultados mais palpáveis, de chegar a paciente, de chegar venda de coisa e tal. Foi assim, paciente chegando uns 3 anos para cá. Então, assim, eu comecei em 2020, 2021. Não, assim, acho que 2022, sabe? Comecei em 2020, 2022, eu comecei a ter esse retorno de pacientes chegando, pessoas procurando e tal. Aí em 2023 continuou, em 2024 deu um boom, assim, que eu comecei, assim, já tinha fechado a agenda, porque muitos pacientes tinham vindo através da rede social, estava super confortável, assim, com isso, e daí eu comecei a abrir grupo de supervisão, comecei a lançar daí outros produtos, outras coisas, cursos, aulas, e daí deu um boom, assim, e hoje tá muito maravilhoso, muito, muito massa, assim, muito legal. Mas é isso, assim, sabe, gente? Eu queria dizer isso pra vocês, assim, a gente só vai saber se a gente tentar. Eu sei que é frustrante, eu sei que é muito difícil carregar esse ponto de interrogação que é pesadíssimo, mas o que a gente tem se a gente não tem isso? Se a gente não fizer isso, a gente só vai ter o e se. E eu não sei vocês, mas eu odeio mais o e se eu tivesse feito tal coisa, e se não sei o que lá, do que carregar o ponto de interrogação. Hoje eu carrego melhor o ponto de interrogação do que o e se eu lá. Cara, eu me jogo. Vamos lá, vamos descobrir. Quero saber. E se? Então, conectar com as pessoas é muito sobre essa presença, essa tolerância, a nossa frustração ao ponto de interrogação, como eu tô falando para vocês. É sobre o interesse genuíno que a gente vai ter pelas pessoas, mais do que atrair pacientes e não sei o que lá. Não, calma, quem são essas pessoas? O que elas estão precisando de mim? Como que eu posso ajudar essas pessoas? Como que eu posso impactar, sabe, de forma positiva o dia dessas pessoas? Se a gente tem esse interesse dentro da gente como bússola pra gente, o nosso conteúdo vai chegar no outro de um jeito que o outro vai ficar interessado também por nós. E aí, galera, me empolguei, o vídeo com certeza vai ficar mais longo do que eu imaginei, filosofei. Fez algum sentido para vocês? Me contem aqui nos comentários. Se vocês querem algum tipo de vídeo específico, algum assunto específico, né? Lembrando que eu falo sobre produção de conteúdo aqui no YouTube para psicólogas e estudantes de psicologia. Dentro disso, então, o que vocês querem de mim? Me contem, estou verdadeiramente interessada, tá? E quem não me segue ainda lá na rede social, minha rede social principal, Instagram, @psicoforadacaixa. Quem quiser se inscrever no curso, método, tá com vagas abertas, escreve o quanto antes, né? Porque o negócio vai aumentando de preço. Daí, melhor agora do que lá pra frente. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Um beijo e até a próxima.